internet, ou pela internet. Vi alguns velhos conhecidos aí, alguns novos que a gente não se conhece pessoalmente, mas quem sabe a gente vai estar tendo a oportunidade ainda, né? A gente está bem aqui no Nordeste, feliz de estar fazendo a obra do Senhor, e agora mais feliz ainda com Marcelo como pastor ao nosso lado, né? Nessa obra aqui é grandiosa. Eu queria deixar alguns versículos do Marcelo como pastor. No livro de Colossenses, no capítulo 1, tem uma palavra que o apóstolo Paulo fala como ministro de Deus, como homem de Deus, e serve como referencial naquilo que você, Marcelo, tem como alvo, como objetivo dentro da vontade de Deus. É o que Deus espera que você faça. Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 24, Paulo ele diz o seguinte: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, eu esteja preparado. A vida do pastor, em certo aspecto, né? Os pastores estão aí, pastor Valdeci do lado, pastor Antônio, pastor Milton, pastor José Carlos. A gente sabe que realmente vale a pena lutar pela igreja em todos os momentos. Versículo 25 ele diz: eu fui feito seu ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Então, tenha essa consciência. Ele vai se tornar ministro, mas pela dispensação de Deus. Algo que vem da vontade do Senhor, um propósito eterno de Deus. E isso acho que vai te dar força em momentos de lutas, momentos difíceis que certamente virão, mas a convicção de que você vai se tornar ministro de Deus. Não pela vontade de homens, mas pela dispensação do próprio Deus. Ele vai te chamar pelo nome, ele está te chamando pelo nome. E em todos os momentos, ele que vai estar junto no seu ministério. Do 26 ao 29, ele conclui dizendo: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, que agora foi manifesto aos seus santos. A eles, aos santos de Deus, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu gostaria que você gravasse esses dois versículos, do 28 e 29, Colossenses 1, 28 e 29, deixasse até anotado em algum lugar. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, algumas traduções falam, para isso também me afadigo, trabalho com muito afinco, combatendo segundo a sua eficácia, segundo o poder de Deus, que opera em mim poderosamente. O alvo de Deus na igreja, a transformação de vidas. E o alvo é a excelência, é você conduzir os membros à perfeição em Cristo. Apresentar todo homem perfeito diante de Deus, através da palavra. É uma missão grandiosa e, em certo aspecto, árdua, mas o descanso de cada pastor é sabendo que a gente vai trabalhar até se afadigar, se colocar, mas combatendo segundo a eficácia de Deus, segundo o poder de Deus, que opera na sua vida. Quanto mais você buscar essa dependência, vai operar cada vez mais. E a alegria vai ser você poder ver vida sendo transformada através do seu ministério, vendo o poder de Deus fluir através da sua vida e através da palavra de Deus. Vidas desarranjadas, vidas sem rumo, vidas perdidas, se converterem através da sua ajuda, da sua orientação como pastor, se tornarem grandes homens e mulheres de Deus, se tornarem vasos de honra na casa do Senhor, soldados valorosos no exército de Deus. Então, é com alegria que a gente está nesse momento junto. De verdade, eu gostaria de estar aí, né? Poder dar um abraço, mas Deus sabe todas as coisas. Mas pode ter certeza de que a gente vai estar junto, orando e batalhando junto nesse ministério abençoado. Amém? E quem sabe Deus abrir as portas e a gente possa trabalhar junto, ou aí no Japão, ou no Brasil. Seria uma alegria também. Já só colocar uma
barreira que você vai ter e a solução. Tem um texto, a gente nem vai abrir para ser breve, foi feito por Luciano, se era 2 horas, ele falou, ô louco, já teve pregação hoje, né? Então, como não pode ser 2 horas, a gente não vai citar o livro. Tem que ser um texto lá em Timóteo, ele fala que você vai ter uma dificuldade, porque virá tempo, esse tempo já chegou, em que as pessoas nas igrejas vão ter coceira nos ouvidos e não suportarão essa doutrina e vão se recusar a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. E a ordem que Deus dá através de Paulo é que você seja sóbrio em tudo, fazer a obra de um evangelista de Deus, como foi pregado hoje pelo Paulo, como o pastor da casa comentou, e cumprir bem seu ministério. E a chave para isso. Tem um texto em Tessalonicenses que tem sido a base do meu comportamento no ministério, porque virão cobranças, virão lutas, e aí eu gostaria que os irmãos atentem. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1, do 1 até o 7. Paulo diz o seguinte, a palavra diz o seguinte: vós mesmos sabeis, irmãos, que nossa entrada entre vós não foi vã. Havendo primeiro parecido e sido trajado em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus no meio de grande combate. Então pode esperar, combates virão. Só que o comportamento de Paulo tem que ser o nosso exemplo, porque ele foi imitador de Cristo e nós devemos sermos também imitadores de Cristo. Versículo 3 diz o seguinte: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem é feita com dolo, com a intenção de conduzir pessoas ao erro. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, e nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Não nos damos glória dos homens, nem de vós, nem de outro. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser desprezados. Antes, fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia os seus próprios filhos. Amém? Então, o antídoto, ou o remédio, para combater pessoas que têm coceira nos ouvidos, querem cercar de mestre segundo os próprios cobiços, é tomar cuidado. Não seja tentado a entrar como se fosse um político, agradar pessoas, mas o principal é ser fiel a Deus, que prova os nossos corações. O que transforma as vidas não são muitas vezes o que as pessoas gostariam de ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E nós sabemos que a cura, ela vem através da palavra. Então, desejo que você tenha muita coragem para poder ficar firme na palavra, mesmo quando não agradar muito ao coração daqueles que estão no erro, mas que possam ser tocados com a autoridade que Deus está te concedendo, a ministração pura da palavra, vai conduzir ao arrependimento e vai conduzir a uma vida transformada. Amém? Que Deus abençoe no seu ministério e que você possa ser mais um dos homens que Deus tem levantado, para que sejam verdadeiramente homens fiéis a Deus através da sua palavra. O desejo maior era poder estar aí e te dar um abraço, mas eu sei que em breve ele vai estar. Em breve ele vai estar e vai para o Nordeste falar com você. Pode venha criticar muito, venha ser bem criticado. Amém, glória a Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença. A igreja escutou, né? Escutou, sim. Temos testemunhas. Amém. Mas se for da vontade de Deus, a gente recebe braços abertos. Amém. Com muita alegria para poder trabalhar. Pastor Fernando, muito obrigado. Tá? Em nome do Senhor Jesus. E pena não poder estar aí. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor. Transmita a igreja, um abraço. Amém. E que Deus seja glorificado aí no Nordeste. Não dá para falar com o pastor Santos no Rio de Janeiro, nem com a África também,
Pastor Marcos, só Aquilizardo, só você. Eu aí no Nordeste, não dá para falar